Um momento para mim que é muito marcante é quando eu faço o quadro História sobre Rodas. E no História sobre Rodas de hoje, vamos contar a história de um ônibus que é o único do Brasil. Para você que viveu a década de 60, 70 e é do Rio de Janeiro ou Minas Gerais, vai saber do que eu estou falando. Vamos apresentar agora para vocês o ônibus da Carrocerias Vieira, o modelo Bambino. Então, pessoal, esse daqui é um ônibus, é um Mercedes-Benz, montado em cima do chassi Mercedes-Benz, pelas Carrocerias Vieira. Foi a primeira encarroçadora nacional. Então, foi a primeira empresa que fabricou ônibus aqui no Brasil. Essa empresa, ela era do Rio de Janeiro. Infelizmente, ela não existe mais e vendia apenas para o estado do Rio de Janeiro e também para Minas Gerais. E como nós estamos falando de uma peça rara, é lógico que ele passou por um processo de restauração, Ingrid, mas eu quero mostrar a originalidade também, porque tem. Olha esse símbolo da Mercedes. Isso aqui não é um símbolo, um logo qualquer. Ele acaba se tornando até um brasão. Os frisos todos estão nos lugares, os faróis, para-choque, as borrachas. Essa restauração foi tão perfeita, porque ó, ele é todo em inox. Se você olhar os frisos, as janelas de correr, tá tudo em perfeito estado. Olha aqui essas rodas. Pneus novos, né? Porque o ônibus está guardado, esse ônibus aqui tá para venda, para quem tem interesse de adquirir. Tá vendo isso aqui? É uma luz também que eu acredito que seja até difícil de achar, mas é a mesma utilizada na Chevrolet Brasil. E tem um detalhe que eu quero te mostrar aqui também, do mesmo modelo da Chevrolet Brasil, tá ali em cima. Tem ali escrito Mercedes-Benz, eu passei desapercebido, mas ali, ó, ali deve ser onde vinha o letreiro marcando qual é a linha que o ônibus circulava na época, tá? E eu quero mostrar mais detalhes, ó, o bagageiro, quero mostrar, ó, tudo em perfeito estado. A restauração foi demais desse ônibus, você vê aqui o assoalho, todos os acabamentos. E um clássico desse, assim, que foi feito pela Carrocerias Vieiras, foram poucas unidades, e só quem viveu a época vai saber dizer como que é a sensação de andar num ônibus desse. Foram 3 coisas que foram feitas de restauração dentro do padrão original de época, tá? Foi substituído toda a parte de alumínio do ônibus por chapas de inox, por ser mais fácil a limpeza, manutenção e também o visual, um visual mais limpo e, na minha visão, até que relembra já um ônibus americano, apesar de, como eu falei, ser um ônibus 100% nacional. Quero mostrar um acessório de época que você só encontra em carros clássicos, ônibus clássicos, que é isso aqui, ó. Olha essa lanterna traseira. É lógico que quando acende, vem escrito pare. Porque na época tudo era muito didático, tudo era muito funcional, sabe? Bem-vindo ao Bambino. Os desenhos desses bancos, eles estão conforme o original. Só que os bancos da época não são esses, tá? O banco da época é aqueles de madeirinha, simplesinho, mas os ferros são todos originais. Se você se atentar, tinha bagageiro na época. Que os bancos eram aqueles um pouquinho mais duros, que era só uma madeirinha de encosto, uma madeirinha de assento e o tubo em cima para se segurar. E hoje ele conta com todos os bancos de turismo, dando um pouquinho mais de conforto nas viagens, tanto pequenas quanto também as viagens mais longas. Quanto ao chassi e a estrutura do ônibus, ela permanece a mesma, suspensão de época e tudo mais. Houve apenas a mudança do motor na parte mecânica e um pouquinho mais atualizado, que hoje já está turbinado também. Eu vou mostrar aqui a mecânica que foi instalada nesse ônibus. Vamos ver se eu consigo abrir aqui. Precisa de um pouquinho de força. Aqui, põe pro lado. Aí, ó.
tá inteiro, você vê que não tem vazamento. É uma mecânica de um caminhão, do 1113, da década de 80. A mecânica foi atualizada, porque não encontrava-se peça da mecânica original desse ônibus. Esse ônibus, por ser uma peça hoje que a gente seria única, que depois que foi feita a restauração do ônibus, foi levantada a documentação e descobriu que é o único sobrevivente da época, dessa fábrica e desse modelo de ônibus. Então, quando se sai com esse ônibus, é bem engraçado, porque atrai admiração por ser já uma coisa antiga, mesmo eles sabendo se é peça única ou não, mas só de olhar para o ônibus, ser um ônibus antigo e ser diferente, já gera um burburinho, né? O pessoal quer saber do ônibus, o que era esse ônibus, quem fez, se veio de fora, se era de uma empresa, se realmente rodou ou não. E gera muito questionamento das pessoas em relação a exatamente isso. A história. Então é muito legal você ir para os lugares, estar perto dele e poder passar um pouco dessa história para as pessoas. Eu falo para todas as pessoas que me conhecem, para todos os meus clientes, que eu trabalho com isso, eu preservo isso. Eu tenho um estacionamento onde 80 a 90% dos meus clientes são donos desses brinquedos, que eu falo que são realmente os brinquedos. Então tem uma frase que eu gosto de usar, que eu não tenho todos os carros que eu gostaria, mas trabalho com todos que eu gosto. Então, assim, acho que resume bem a vontade de permanecer com esses carros, ajudar a mantê-los, porque eu também sou proprietário de carro antigo e o que acontece? As pessoas me procuram exatamente por causa disso. A primeira palavra, a primeira frase que os meus clientes chegam quando tem um carro desse é falar: Marcelo, eu estou trazendo esse carro porque eu sei que eu vou dar na mão de uma pessoa que gosta. Então, pelo fato de eu ter, eu sei o que é o sentimento do dono em relação a esses veículos. Então eu acabo tratando como se fosse meu realmente. Espero que vocês tenham gostado e comente nas nossas redes sociais. Valeu, até breve e até o próximo História sobre Rodas. Valeu!